Olá pessoal, eu sou Natália Marques e essa é mais uma aula presente para você nutricionista e feliz dia do nutricionista! Então nessa aula o que nós vamos ver? Como colocar a nutrição funcional na prática. Para isso, trouxe um estudo de caso e apresento a vocês a Dona Pálida. Dona Pálida, essa senhora tão simpática, chega ao consultório cheia de sinais e sintomas e com um padrão alimentar que vamos agora nessa aula analisar juntos. Então, Dona Pálida é uma senhora de 72 anos. Ela reside sozinha e ela é responsável pelo preparo da sua comida. Ela procurou o atendimento nutricional porque ela está com uma grande variação na glicemia e também com excesso de peso. E o médico encaminhou para o profissional nutricionista para ajustar a dieta dela no consumo de carboidratos. Mas será que é só o consumo de carboidratos que pode fazer a alteração da glicemia e contribuir com o excesso de peso numa senhora de 72 anos? Bom, Dona Pálida relata para nós que sempre pesou 58 quilos e desde a menopausa o peso tem aumentado a cada ano. Atualmente ela já está com 68 quilos e ela tem 1,60 m. Isso dá um IMC de 26,56 quilos por metro quadrado, ou seja, ela já está no limite. Então ela já passou da eutrofia e ela já tem realmente um quadro de obesidade instalado. E ela tem 38% de massa de gordura no corpo. Isso nos leva então a acreditar numa avaliação nutricional que a Dona Pálida está no estado de obesidade com excesso de tecido adiposo e esse tecido adiposo provavelmente está em processo inflamatório. Muitas mulheres ganham peso após a menopausa, porque com a redução dos hormônios sexuais existe uma mudança do metabolismo e essa mudança do metabolismo é responsivo também a uma redução na produção de hormônios tireoidianos e uma redução do metabolismo hepático. Vamos ver isso junto com o padrão alimentar da Dona Pálida para ver se faz sentido esse aumento de peso após a menopausa. No seu histórico pessoal, a Dona Pálida já cursa com hipotireoidismo há muitos anos e a densitometria óssea, a última que ela fez, indicou osteopenia em coluna e já uma osteoporose em fêmur. Será que todas as mulheres pós-menopausa vão caminhar para uma osteoporose? Ou será que a osteoporose nos diz como um desequilíbrio nutricional? Existe um desequilíbrio na ingestão de minerais e no aproveitamento, por exemplo, do cálcio no corpo. Vamos ver isso a seguir junto com o padrão alimentar de Dona Pálida. Ela já apresenta uma artrose no polegar da mão. A artrose já é um processo de calcificação da articulação. A articulação provavelmente passou previamente por um processo de inflamação crônica, que com o desequilíbrio da inflamação migrou para um processo de calcificação, conhecido como artrose. Então, veja, ela tem uma calcificação em articulação e uma descalcificação em osso. Será que o problema da Dona Pálida é falta de cálcio ou será que é o cálcio parado no lugar errado? Bom, Dona Pálida ainda faz caminhadas por orientação médica há 2 anos, porque o médico contou para ela que fazer caminhadas faz bem para manter a estrutura de massa magra dela. Dentre os sinais e sintomas que a Dona Pálida trouxe pra gente, ela tem dificuldade de cicatrização, a pele do rosto bem ressecada e com manchas avermelhadas. Nunca recebeu um diagnóstico de dermatite atópica, mas ela cursa realmente com manchas e com rosácea na região de bochechas. Sintoma de fadiga, cansaço e respiração curta. Relata que tem dificuldade para subir um lance de escada. O intestino com funcionamento em dias intercalados. Fezes bem formadas, porém muito endurecidas. Dona Pálida relata que tem muita dificuldade de evacuar completamente e ter a sensação de eliminação do bolo fecal. Apresenta distensão abdominal, muitos gases ao longo do dia, dor abdominal pontual, queimação gástrica e também azia. E ainda tem histórico de hemorroidas. Ela apresenta no exame laboratorial uma hipercalciúria, então no exame de urina, um aumento na eliminação do cálcio. Olha aí o cálcio de novo. Será que esse cálcio chegando na urina não é o cálcio que tinha que estar dentro do osso? Ou será que esse cálcio chegando na urina, ele está movimentando para fora do osso porque faltam hormônios para colocar o cálcio para dentro do osso? Será que é uma disfunção hormonal ou será que é uma disfunção nutricional? Será que pode ser ambas? Vamos ver. A Dona Pálida possui resfriado com frequência, de 2 em 2 meses. E ela relata que ela está bastante esquecida, com falhas de memória. Apresenta VRC, que é a vertigem rotatória cervical, também conhecida como labirintite. Labirintite tem diversas causas possíveis, uma delas é o aumento da pressão. Aos 45 anos, ela fez uma esterectomia total, tirou o útero e tirou os ovários por mioma e nunca fez reposição hormonal.
Portanto, a redução hormonal da dona pálida cursa desde os 45 anos e hoje ela já está com 72 anos. Ou seja, já temos uma história de com mais de 20 anos com redução de hormônios. Então, será que essa redução de metabolismo favoreceu o aumento do peso? Será que essa redução de hormônios favoreceu esse movimento do cálcio para fora do osso, parando na articulação, causando artrose e também o aumento na perda de cálcio urinário? Ela traz pra gente alguns exames. O que a gente precisa para realmente analisar? Esses exames foram todos pedidos pelo médico, mas vamos olhar aqui com cuidado e vamos cruzar isso com a lista de medicamentos. Dentre os exames atuais, ela tem um PTH alto. PTH aumentado, PTH é o paratormônio. É um hormônio, como você bem lembra, que é um dos responsáveis pela retirada do cálcio do osso. Então ele está alto. TSH está normal, mas veja o que eu gostaria que vocês observassem. TSH normal e T4 livre normal. Mas vamos olhar a listinha de medicamentos que a dona pálida está tomando atualmente. Vocês localizaram o Synthroid 75? Ela toma esse medicamento para a tireoide, que é o próprio T4, há 4 anos. Ou seja, lembra no histórico que ela tinha hipotireoidismo? Pois bem, esse hipotireoidismo em tratamento há 4 anos com hormônio tireoidiano. Dessa maneira, o TSH e o T4 estão responsivos ao uso da medicação. E os médicos normalmente pedem esse exame quando existe a medicação, até para ajudar no controle da dose do medicamento. Então, eu não posso considerar, a partir desse exame, que a tireoide de dona pálida está funcionando normalmente. Na verdade, o metabolismo dela está responsivo ao uso do medicamento. O LDL subótimo com colesterol total subótimo. Então existe aí uma tendência ao aumento desse colesterol e caminha talvez para uma possível dislipidemia. A vitamina D dela está bastante baixa e a glicose dela está bastante alta. Mas glicose pontualmente não fala muito pra gente, nem de resistência à insulina, nem de diabetes. Pode sim ser um primeiro exame que alerta para que outros sejam feitos. Então, quais exames precisariam termos aqui para complementar essa questão da glicose para podermos, de fato, nos empoderar e modificar o padrão alimentar de dona pálida? Seria muito interessante ter uma insulina de jejum para, junto com essa glicemia de jejum, calcularmos o índice de HOMA-IR e HOMA-beta. Além disso, uma medida de hemoglobina glicada e peptídeo C, que dessa maneira fechamos então o metabolismo, um quadro, um espelho do metabolismo de carboidratos de dona pálida. O cálcio urinário, como já tinha sido pontuado, também está alto, então ela cursa com esse processo de hipercalciúria, algo que não trouxe essa paciente ao consultório, mas precisamos nos atentar. Por quê? Porque o cálcio é um mineral, e um mineral que vem via dieta. Então, como que está esse metabolismo do cálcio? Para que a gente consiga ter um quadro melhor desse metabolismo do cálcio, outros exames seriam bastante interessantes. Então, além desse PTH alto, eu preciso também de um cálcio iônico, que é um cálcio sérico, que é o formato que o cálcio está saindo da estrutura óssea. Então, o PTH, o cálcio iônico, juntar com esse cálcio urinário, mas seria interessante também a gente observar como anda a calcitonina dessa paciente. A calcitonina é um hormônio produzido pela tireoide. Sabemos que o funcionamento tireoidiano dessa paciente estava reduzido. E o fato dele estar reduzido já nos alerta a alguns pontos. Pode ser que exista uma deficiência na produção também de calcitonina. Veja, ela repõe T4, mas ela não repõe calcitonina. E calcitonina é um dos principais hormônios que movimenta o cálcio para dentro do osso. Então, nessa balança de desequilíbrio, eu tenho o cálcio saindo do osso, mas não tenho o cálcio voltando para o osso. Isso contribui e fala a favor do processo de artrose e também dessa hipercalciúria. Podemos ter consequências dessa hipercalciúria, porque no sistema renal, se esse cálcio se encontrar com oxalato, que também veio via dietética, pode começar um processo de litíase renal e a paciente padecer com um processo de litíase renal e eliminação de cálculos. Veja a lista de medicamentos atuais de dona pálida. O nutricionista sempre deve conhecer medicamentos. Não porque nós vamos os prescrever, porque a prescrição medicamentosa é do profissional médico. Mas precisamos entender melhor as interações dos medicamentos com o perfil nutricional dos nossos pacientes. E entender também como que são essas interações e os efeitos colaterais. Porque às vezes o efeito colateral do medicamento, ele pode perturbar o equilíbrio do metabolismo de algum nutriente. E isso trazer sinais e sintomas, como se
se o paciente tivesse deficiência nutricional, mas na verdade ele está responsivo ao efeito colateral de um medicamento. Um exemplo para vocês, o Bonviva. Bonviva é um fixador de cálcio, ele é conhecido como alendronato de sódio. Esse Bonviva é um medicamento que ele se propõe a manter a calcificação, ou seja, esse movimento do cálcio e o cálcio dentro do osso. Por que que provavelmente ele foi indicado? Porque a paciente já cursa com estado de osteoporose enferma. Então existe isso como diagnóstico médico. Então o que precisa observar? Os efeitos colaterais do Bonviva. Dentre os seus efeitos, ele aumenta a calcificação em tecidos moles, como as articulações. Então o uso desse medicamento pode piorar o quadro de artrose que a paciente já cursa. Oscal. Oscal é o cálcio, na forma de carbonato de cálcio. Ele é o nutriente. Apesar do Oscal ser comercializado como medicamento, estamos falando aqui de um nutriente. É uma suplementação de cálcio, na forma de carbonato. Problemas com o Oscal. Primeiro é a quantidade. Porque o Oscal, nós temos ele como prescrito entre 500 miligramas até 1,5 gramas. Isso faz com que exista um movimento muito grande dessa ingestão de cálcio. O grande problema dessa paciente não é a falta do cálcio, visto que ela tem esse cálcio já calcificando tecidos moles. O problema de Dona Pálida é o cálcio que não ficou dentro do osso e está se perdendo em várias estruturas. Isso faz uma frente com o processo alimentar que eu já mostro para vocês. Mas veja, carbonato de cálcio vai trazer dois grandes malefícios. Primeiro, eu só estou trabalhando com cálcio isolado. E minerais no corpo humano, eles nunca funcionam de maneira isolada. Ele precisa funcionar em grupos. Então, para que o metabolismo do cálcio de fato seja feito de maneira eficiente no corpo de Dona Pálida, eu tenho uma demanda aumentada de magnésio, de zinco, de cobre, de manganês, de boro. Para começar a conversa, podemos ainda incluir nessa lista o silício. O que a gente precisa observar é que não é só de cálcio que o osso é feito, e o metabolismo do cálcio ele é muito mais complexo do que simplesmente fornecer cálcio com uma suplementação. Para vocês terem uma ideia, os últimos trabalhos com suplementação isolada de cálcio têm mostrado malefícios como aumento de doenças cardiovasculares e também processos de osteoporose. Por quê? Porque não é só de cálcio que vive o osso. Então veja, o que eu preciso observar é essa suplementação. Qual é o segundo ponto de atenção para o uso do Oscal? Veja, o problema não é a marca em si, é que essa é a marca que o paciente está usando. É a suplementação isolada do cálcio na forma de carbonato de cálcio. A molécula do carbonato ela não vai ser absorvida e ela modifica o fluxo de água nas fezes. Isso faz com que favoreça o processo de constipação intestinal. Lembra, uma das queixas da nossa paciente são fezes mais endurecidas e essas fezes mais endurecidas elas podem ter como sua origem o uso do carbonato de cálcio. Então, mais um ponto para a gente ficar atento, esse desequilíbrio do metabolismo do cálcio e a forma incorreta de prescrição do suplemento alimentar. Nós, na nutrição funcional, observamos o metabolismo dos nutrientes em separados, mas principalmente a ação em conjunto, porque é a ação em conjunto que garante a vitalidade do corpo. Além disso, a paciente ainda utiliza a Artrolive. A Artrolive é considerado um medicamento, mas ele é composto por dois nutrientes, dois heteropolissacarídeos, que é a glucosamina e a condroitina. Provavelmente, nesse caso, foi prescrito por conta do processo de artrose. Veja, o Artrolive, ele não vai desmontar essa calcificação que aconteceu nas articulações de Dona Pálida, mas ele ajuda a regenerar quando existe casos de redução de líquido sinovial nas articulações, processos de inflamação como a artrite. Então, precisa observar qual foi o médico que prescreveu esse Artrolive para conseguir fazer o ajuste, porque aqui também temos mais um efeito colateral. A condroitina é uma molécula muito grande e por ser uma molécula muito grande de um heteropolissacarídeo, estamos falando de um carboidrato grande. Como carboidrato grande, a biodisponibilidade dele é baixa. Dessa maneira, muitos fragmentos desse medicamento ficam no cólon e no cólon nós temos as bactérias intestinais da microbiota. Essas bactérias acabam se utilizando desse polissacarídeo, o que aumenta consideravelmente a formação de gases. Lembra? Uma das queixas da Dona Pálida era a alta formação de gases com dores abdominais pontuais. Além disso, Dona Pálida utiliza Duspatalin para funcionamento intestinal, Dermavit como um suplemento que foi prescrito pelo dermatologista para melhorar a qualidade da pele e o envelhecimento da pele dela. Dermavit é um polivitamínico mineral, ele tem de tudo, várias vitaminas e vários minerais. O que nós precisamos observar toda vez é, primeiro, existe indicação, no caso, para uso de todas essas vitaminas e minerais? É o primeiro ponto que a gente vai ter que considerar ao observar o padrão alimentar de Dona Pálida. E o segundo ponto que eu preciso também considerar dentro desse quadro é, será que a forma química dessas vitaminas e desses minerais é a melhor forma química de biodisponibilidade para a Dona Pálida? Então aqui nós passamos daquela visão apenas de
Eu preciso de um mineral para tal processo no corpo. Estou observando quem é o indivíduo. E o indivíduo, do nosso caso, é a dona Pálida, essa senhora de 72 anos, que já tem mudanças do trato gastrointestinal, tem quadro de azia. Portanto, será que qualquer fator nutricional tem alta biodisponibilidade nesse intestino? Pois então, não. Então, com 72 anos já existe uma redução considerável da produção de ácido clorídrico, o que caminha por uma hipocloridria, afetando a biodisponibilidade de muitos minerais e também da vitamina B12. Além disso, o processo intestinal dela pode estar cursando com aumento de permeabilidade intestinal, que eu vou mostrar para vocês, o que também diminui a biodisponibilidade de outras vitaminas. Não é à toa que Dona Pálida apresenta também mudanças na estrutura de pele. O Synthroid, que nós já comentamos sobre ele, ela toma vitamina D pura há 8 meses. Provavelmente porque a vitamina D dela já deu baixa. Uma coisa que a gente precisa observar da vitamina D, que a vitamina D, quando suplementada, ela é suplementada na forma de colecalciferol. Só que a forma ativa dela no corpo humano é o calcitriol, ou seja, 1,25 hidroxivitamina D3. Esse 1,25 hidroxivitamina D3, para ele chegar nesse formato, eu preciso da colaboração da ativação de pele, da ativação hepática e da ativação renal. Ou seja, eu tenho pelo menos no mínimo 3 cascatas bioquímicas para passar. E eu preciso de algumas enzimas específicas. Eu preciso de uma enzima no fígado chamado 25-hidroxilase e preciso de uma enzima chamada 1,25-hidroxilase que está no rim. Ambas as enzimas elas são ativadas na presença de um outro mineral chamado de magnésio. Então, será que Dona Pálida não tem essa vitamina D baixa, não porque ela não consome, mas porque falta magnésio? Então, precisamos analisar isso também. E, para finalizar, Dona Pálida toma Zurkal. Zurkal é um inibidor da bomba de próton, é um omeprazol. Esse omeprazol, ele faz o quê? Qual é a intenção do medicamento? Reduzir, de fato, a produção de ácido clorídrico. E na redução de ácido clorídrico, para uma senhora de 72 anos, que pela faixa etária, por já ter andado no caminho, no ciclo da vida, ela já tem uma redução fisiológica na produção de ácido clorídrico, eu posso caminhar, inclusive, para um quadro de acloridria. Nesse quadro de acloridria, eu tenho alguns grandes impactos. Impacto 1, reduz a digestão proteica. Impacto 2, aumenta os desequilíbrios e o supercrescimento bacteriano, principalmente em duodeno, conhecido como SIBO, supercrescimento bacteriano na região de duodeno, que é um estado de disbiose. Além disso, eu tenho 3, uma redução na biodisponibilidade da vitamina B12 e 4, uma redução na biodisponibilidade de todos os minerais. Por quê? Todos esses processos demandam de um pH entre 1 e 2, que só é promovido pela presença do ácido clorídrico. Por que então essa paciente toma um medicamento como esse? Provavelmente por conta do efeito colateral dos demais medicamentos. Mas lembra que a paciente tinha entre seus sinais e sintomas a questão da azia, um processo que parecia um refluxo? Isso pode estar falando a favor da redução da produção de ácido. Então, vamos ao recordatório alimentar de Dona Pálida, o que Dona Pálida consome, porque somos nutricionistas e lá no consultório nós fazemos recordatório alimentar, frequência alimentar, sempre que necessário, para entender melhor como é que é esse padrão alimentar que o paciente nos traz. A Dona Pálida, ela caminha pela manhã, então ela acorda às 5h30. É um padrão que muitos idosos seguem. De manhã ela já toma água morna com limão, que falaram para ela que faz muito bem tomar água morna com limão logo que acorda para funcionamento do intestino. E ela acredita então que tomando água com limão logo cedo ela vai melhorar do intestino. Já vou discutir com vocês a água com limão. Às 6h30 ela faz um desjejum e esse desjejum dela consta com um café preto com leite sem lactose, porque ela relata que a lactose não faz bem para ela, aumenta a produção de gases. Pão macio com manteiga. 11h30 ela para almoçar porque ela acorda muito cedo, ela come uma batata assada, um peixe no forno com tomate e cebola e pão e doce de sobremesa. Por que ela consome tudo muito macio? Porque a Dona Pálida já apresenta dificuldade para mastigação, ela não rende muito bem na mastigação. Então é algo que a gente precisa observar. Mas o que eu preciso observar até agora? Eu só tenho nesse almoço, né, a presença de alto carboidrato. Então é carboidrato com um índice glicêmico alto. Então a batata, eu tenho ainda o pão e tenho o doce. Então este processo de almoço já contribui com o aumento nos picos de glicemia de Dona Pálida. O café da manhã dela, tudo bem, ela tem um leite sem lactose, mas um leite sem lactose, ele também ajuda a concentrar mais ainda o perfil proteico, o que dificulta também a digestibilidade proteica, não do açúcar. Então a Dona Pálida, tomando leite sem lactose, não vai resolver o problema dela.
dela, porque o problema provavelmente não reside no leite que tem ou não a lactose, reside na questão do trato gastrointestinal de Dona Pálida. Então, será que uma senhora de 72 anos tem essa real necessidade do consumo de leite? Além disso, será que a digestibilidade com 72 anos, ainda mais no uso desse monte de medicamento, continua igual? Então vamos pensar um pouquinho nisso e vamos avançar. Dona Pálida não come nada durante a tarde, mas ela janta às 6 horas da tarde porque ela sente fome. E ela toma uma sopa caldo verde com pão macio e arroz branco e carne de forno com legumes. Então ela diz que sempre tem uma sopinha, porque ela gosta de começar com uma sopinha, né? Principalmente quando tá dias mais frios. E a sopinha ela sempre acompanha com pão macio, que ela relata que ajuda a ingerir. O fato de ser caldo verde, eu perguntei para ela em consulta se ela processa essa sopa ou se tem realmente os fios da couve, porque normalmente o caldo verde a gente encontra essa couve laminada. E ela disse que sim, que tem a fibra, só que ela precisa do pão para ajudar na mastigação e engolir. Então é algo de atenção quando for ajustar o cardápio de Dona Pálida. Ela come o arroz com uma carne de forno com legumes, uma carne mais molinha ou uma carne moída para ajudar no processo de mastigação. E 8 horas ela toma uma macia antes de dormir, ela toma um chá para dormir com açúcar refinado. Ela diz que pode ser qualquer chá, ela gosta de qualquer chá, camomila, cidreira, só que ela precisa colocar açúcar e ela usa mais ou menos o equivalente a uma colher de sobremesa para uma xícara. Ou seja, eu tenho, observando esse recordatório alimentar, simplesmente uma ingestão de carboidratos excessiva ao longo do dia. Existe sim presença de proteínas como o peixe, proteínas como a carne e também a proteína que vem deste leite. A questão é como que está a digestibilidade de Dona Pálida para essa digestão de proteínas, visto que ela só ingere proteínas de origem animal. Então segure essa questão. Vamos observar então como acontece o desenvolvimento da patologia. Quando a gente observa a nutrição funcional, eu estou considerando a individualidade do indivíduo. Então vamos imaginar que para termos um status de saúde, eu tenho aqui o paciente, ele deve residir na zona verde. Essa zona verde é onde eu tenho a manutenção da saúde. E essa manutenção da saúde, ela depende do meu perfil de genes, ela depende do meu ambiente, ela depende do meu estilo de vida e ela depende também do meu padrão alimentar. Essa junção da genética com o ambiente, com o padrão de vida e também com o padrão alimentar, vai junto com a microbiota, aqui sinalizada como a intestinal, mas na verdade como a microbiota do organismo, equilibrar e manter a estrutura orgânica. Quando eu saio dessa zona verde, porque eu tenho um desequilíbrio ambiental, ou eu tenho um desequilíbrio alimentar, ou eu tenho uma mudança no estilo de vida, ou ainda eu tenho um processo de disbiose intestinal, então um desequilíbrio das bactérias intestinais, eu entro nessa zona amarela, que é a zona de risco. Nessa zona de risco, o que vai acontecer com o paciente? Na zona de risco, eu tenho já um quadro subclínico, eu já tenho alteração de exames laboratoriais, porém ainda que me indicam desequilíbrios e não patologias. Se nada for feito para restaurar nossa base, que é a questão ambiental, estilo de vida e alimentação, eu de fato o paciente ele caminha para a zona vermelha, que é a zona que eu tenho uma necessidade de intervenção com drogas, ou seja, eu já tenho uma patologia instalada. Então, pensando no quadro da Dona Pálida, vamos tentar juntar todas as peças, porque na nutrição funcional, os estudos de caso nós pensamos assim, no paciente como um todo, eu vou observar quem é o meu paciente, eu vou ouvir o meu paciente. Então, a alimentação mais a medicação, ela tem um quadro já em estômago relatando queimação e azia. Isso pode estar relacionado à medicação que é irritativa e também ao processo de hipocloridria. Fato do estômago não estar no sua melhor performance em termos de produção de ácido, colabora para a mudança da microbiota intestinal, no qual o paciente já mostra pra gente distensão, gases, dores abdominais e constipação. Eu tenho um aumento da disbiose, eu tenho uma redução na absorção de micronutrientes, eu tenho um aumento na absorção de macromoléculas e eu estou caminhando para um aumento de permeabilidade intestinal. Esse processo de aumento de permeabilidade intestinal faz com que não absorva tantos nutrientes. Falta de nutriente colabora com a perda de memória que a Dona Pálida apresenta. Além disso, essa falta de nutrientes também colabora para a não regeneração da pele. Então, piora a cicatrização da pele, piora o processo de estresse oxidativo da pele, podendo a pele inflamar.
Além disso, na parte muscular, colabora para uma sarcopenia. Não é porque ela tem 72 anos, né? Não dá para dizer que ela é fisicamente ativa, porque caminhada é uma caminhada leve, ela não está a favor de um treino, de uma mudança na estrutura, no volume, na área muscular. Porém, eu tenho um músculo que ele tem uma redução na produção de energia responsivo à mudança, não só desse metabolismo de micronutrientes, mas também da redução do metabolismo que ela já cursa com redução dos hormônios sexuais há alguns anos. E um músculo que está fragilizado, um músculo que está com pouco funcionamento, com uma baixa de bioenergética, não colabora com o funcionamento das articulações, que acabam inflamando e acabam evoluindo para o quadro de artrose, como apresentado pela dona Pálida. Então, esse quadro de artrose está falando a favor de falta de nutrientes. Então, existe um excesso de cálcio, mas falta os outros nutrientes que eu pontuei para vocês. Falta zinco, falta cobre, falta magnésio, falta boro, falta manganês, falta molibdênio, tá? E também pode ter um excesso de xenobióticos. Então, o padrão alimentar de dona Pálida tem vários processos industrializados, então é tudo mais empacotado. O próprio leite, ele vem numa caixinha, é um leite tipo Tetra Pak. Então, esse processo de alimentação, e não vou entrar nem no mérito de ter ou não agrotóxico no padrão alimentar de dona Pálida, mas o fato de eu ter um alimento que ele está distante de ser um alimento mais natural, ele pode me trazer mais xenobióticos, que são conservantes, corantes, acidulantes, que são recursos utilizados para manter o tempo de prateleira. O problema é que essa ingestão desses xenobióticos, junto com o intestino, que não está na sua melhor performance, aumenta a biodisponibilidade desses xenobióticos. E isso pode aumentar o processo de inflamação, entre eles das articulações. Além disso, o sistema imunológico dela está em quadro de sobrecarga. Então, eu tenho já um processo inflamatório acontecendo, portanto, esse aumento do peso dela não é responsivo só à queda do metabolismo, mas junto com esse processo de sobrecarga imunológica. E, além disso, o sistema pulmonar dela é responsivo a essa mudança de sistema inflamatório que caminha para rinites e resfriados de repetição. A tireoide dela tem mau funcionamento, que também é responsivo a esse processo de disbiose intestinal. E, além disso, a estrutura óssea vai ser responsiva à tireoide, porque, como eu pontuei para vocês, a paciente, ela já cursa com hipotireoidismo há algum tempo, porém, ela repõe só o T4, ela só toma sintroide. Falta calcitonina. E, na falta da calcitonina, eu fragilizo o sistema ósseo. Além disso, o nosso intestino, ele é um dos grandes responsáveis pela produção da vitamina K2, a menaquinona. Essa vitamina K2, no nosso organismo, ela vai ativar e vai formar um hormônio chamado de osteocalcina, que também colabora com a entrada do cálcio para dentro do osso. No quadro de disbiose, não tem vitamina K2 e dessa maneira eu aumento também a fragilidade óssea. Então eu tenho duas origens de fragilidade óssea. Essa fragilidade óssea faz com que o cálcio não fique dentro do osso. Não ficando dentro do osso, eu elimino ele pela urina, evoluindo para o processo de hipercalciúria. E esse processo, então, quando eu monto esse mapa da paciente, eu consigo enxergar 4 pontos muito importantes e de atenção. 1 é o processo de disbiose, que vai ser o primeiro que a gente vai trabalhar. 2, o processo de alimentação acidificante, que eu já mostro para vocês. 3, a inflamação crônica e a bioenergética. Mas vocês viram na outra aula com a professora Ana Beatriz sobre a teia das interrelações. Como que ficaria então dona Pálida dentro da teia das interrelações? A teia é só uma organização, é um organograma do que está acontecendo com o paciente. Então, como a gente pode observar aqui, o ponto de assimilação é o que mais tem sinais e sintomas. Aquele ponto que tem mais sinais e sintomas, normalmente é onde a gente vai começar. Então, eu tenho queimação, tenho azia, um processo de hipocloridria. Por que eu destaquei hipocloridria aqui em vermelho? Porque eu, enquanto nutricionista, não tenho certeza que ela tem hipocloridria. Eu tenho a intenção, né, pelo raciocínio químico, de achar que ela tem hipocloridria, pela faixa etária que ela se encontra, pelo uso do medicamento, que é o Zurkal, que traz realmente essa hipocloridria, mas não existe um diagnóstico médico de hipocloridria, por isso que eu deixei aqui assinalado em vermelho para vocês. Distensão, gases, dores abdominais, constipação e aumento da permeabilidade e desbiose. Tanto aumento da permeabilidade quanto desbiose, eu também tenho a tendência a acreditar que, né, mas eu não tenho um diagnóstico médico formalizado para isso, mas eu vou colocar aqui como um ponto de linha de raciocínio bioquímico, porque vai me ajudar a desdobrar a minha conduta alimentar para esse paciente. Então, qual desses pontos, com certeza, é o que eu preciso observar primeiro, aquele que está mais pontuado.
O processo, então, de assimilação. Então, esse processo da disbiose, ele acontece porque o nosso organismo, ele convive com outros agentes, com outros micro-organismos. Então, não somos apenas células, nós somos células junto com outros micro-organismos. Esses micro-organismos que convivem conosco, nós temos alguns fungos, temos algumas bactérias que são ditas como comensais. Comensais são aquelas que residem conosco e existe quase um acordo com o nosso sistema imunológico. Então, existe um processo de troca. O sistema imunológico aceita que esses micro-organismos convivam conosco em alguns sítios, em algumas mucosas. Em contrapartida, eu tenho um aumento na produção de nutrientes, o equilíbrio do sistema imunológico para esses sítios. Então, esse mapa é o mapa do microbioma humano, que ele foi descrito e publicado em 2013 nesse formato. Então, nós temos aonde essa microbiota? Nós temos microbiota na pele, no intestino, na uretra, na vagina, nas vias respiratórias, na boca e no estômago. E o sistema de comunicação entre eles é o sistema imunológico. O que acontece? Todas as microbiotas estão interligadas. Então vamos observar o caso de Dona Pálida. Dona Pálida tem sintomatologia de pele. Então a questão da dermatite, a pele com dificuldade de cicatrização. Isso fala a favor de aumento de processo inflamatório, de estresse oxidativo em pele, mas também do desequilíbrio da microbiota da pele. No intestino, ela cursa com gases, com azia, com essa possível hipocloridria. E além disso, eu tenho aqui então um processo de desequilíbrio de microbiota. Na uretra, ela não pontuou nada, como infecções urinárias de repetição. Precisa ser perguntado. Na vagina, poderia acontecer candidíase de repetição, mas também a essa paciente não pontuou nada. Mas nas vias respiratórias, ela falou sobre rinite. A rinite tem uma relação direta com o processo de mudança da microbiota nasal. Então, mais uma microbiota alterada. Na boca, pode acontecer quadros de cárie, gengivite, mudança de hálito, que essa paciente não relatou. Mudança, inclusive, na estrutura da língua. E no estômago, essa paciente relatou mudança sim. Ela tem azia, ela tem queimação. Então, veja, todo esse quadro que essa paciente nos apresenta, existe uma comunicação, que é o sistema imunológico, que, como eu tinha pontuado para vocês, ele também está fragilizado. Então, a gente precisa restaurar essa microbiota. Então, quando a gente pensa nessa disbiose, nós convivemos só no intestino com mais ou menos 100 trilhões de bactérias, que elas têm uma atividade biológica e metabólica para a gente. Entre elas, ela ajuda nesse controle da regeneração da mucosa intestinal, nessa regeneração das células e na biodisponibilidade nutricional. Mas, quando eu tenho um excesso do crescimento das patogênicas e uma redução das comensais, esse fator aqui é pontuado para vocês numa bolinha escrito LPS, é o lipopolissacáride, que é uma substância produzida pelas bactérias, normalmente as bactérias ditas como patogênicas. Esse lipopolissacáride, ele pode ser absorvido e uma vez absorvido, ele passa por um processo hepático de detoxificação, mas que eu posso ter o que? Esse LPS chegando na circulação sistêmica. Chegando na circulação sistêmica, eu aumento um fator de inflamação crônico chamado de NF-κB, que nada mais é do que um fator transcricional. Ou seja, NF-κB vai deixar a célula predisposta a inflamar. Como eu tenho uma paciente que já tem quadros espalhados de inflamação de baixo grau no corpo, quanto mais disbiose ela tiver, mais eu perpetuo este processo. Então eu posso dizer aqui que o LPS é um gatilho e NF-κB é um mediador do processo de inflamação crônica de baixo grau, na qual essa paciente está cursando. Quando a gente pensa, em observar o ser humano e tudo que o ser humano passou em termos de evolução humana, eu tenho uma mudança no padrão da agricultura, no processo de industrialização dos alimentos. Hoje, com certeza, existe um aumento na expectativa de vida. Por quê? Muito do que a medicina conseguiu evoluir foi para o controle das patologias, principalmente as infecciosas. Mas existe uma contramão aqui. Eu tenho, pelo processo da industrialização, um aumento na disponibilidade e no consumo de alimentos high fat e também um aumento no consumo de proteínas animais. Visto o que acontece com a Dona Pálida. Então ela tem o consumo de proteína animal 3 vezes ao dia, além do excesso no consumo do carboidrato. Esse padrão alimentar diminui a resistência da microbiota intestinal das comensais e favorece, portanto, o processo de inflamação. Então veja, alguns pontos a gente observa como característico do ser humano. Só que não posso simplesmente dizer e subentender que o que acontece para a Dona Pálida é o mesmo que acontece para todos os pacientes. Existe sim alguns padrões, porém não existe um protocolo. Eu preciso ouvir o paciente. Então, dentro da nutrição funcional, eu ouço o paciente. Então, dentro desse quadro, sim, eu tenho uma paciente que tem um consumo de proteína animal maior do que talvez ela deva consumir, um excesso no consumo de alimentos com muito carboidrato e também com muita gordura, e eu tenho aqui uma redução na resistência à microbiota comensal dela, com um processo de disbiose e um processo de inflamação.
E o sistema imunológico, por ter microbiotas em várias entradas, várias portas de entrada, eu tenho algumas personalizações, algumas questões que são diferenciadas, porém unificadas em termos de sistema imunológico. De maneira muito simplista, toda a parte do trato gastrointestinal, nós temos o sistema imunológico, que é o GALT e o MALT. Esse GALT e MALT, eles são um sistema imunológico, é uma resposta do sistema imunológico associada ao intestino. No sistema respiratório, nasal e pulmonar, eu tenho o NALT e o BALT. E na pele, eu tenho uma célula especializada em sistema imunológico chamada células de Langerhans. Então, veja, existe uma comunicação entre o intestino, o sistema respiratório e a pele. Quando eu penso no desequilíbrio, eu tenho um intestino que ele está com desequilíbrio por conta do processo alimentar, junto com a faixa etária do paciente, junto com a história dessa paciente e junto com os medicamentos, este quadro muda o equilíbrio da microbiota intestinal, o que vai fazer uma modificação de resposta de GALT e MALT. Essa mudança de GALT e MALT, por si só, já causa uma mudança na resposta de NALT e BALT e também das células de Langerhans da pele. Dessa maneira, eu tenho sintomatologias acontecendo em sítios extraintestinais, que é o que acontece com essa paciente, com o processo de resfriados e de queda do sistema imunológico, mas principalmente rinite de repetição, e na pele, a dificuldade de cicatrização, manchas avermelhadas. Então, eu tenho, toda essa comunicação, porque são portas de entrada, eu tenho em todos esses sítios a expressão de Toll-like receptors, eu tenho todos esses sítios sendo altos produtores de glutationa principalmente na forma de uma enzima chamada de S-transferase, que ajuda na eliminação de alguns xenobióticos do corpo, e uma resposta vinda da microbiota. Então, pensando nessa interface da pele com o intestino, só para que a gente entenda melhor o que está acontecendo com a dona pálida e o que vai acontecer. Eu estou atacando o intestino, mas eu começo a reverberar a resposta em outros eixos que são extraintestinais. Então, o que eu espero da minha conduta alimentar? Que eu melhore os sintomas dela de intestino e, de quebra, eu vou ter uma melhora de sistema respiratório e uma melhora de sistema de pele. Então, o que vai acontecer? Quando eu penso nessa microbiota intestinal, esses autores mostraram pra gente o seguinte, que a mudança do intestino, da microbiota do intestino, acaba mudando a homeostase da pele. Essa mudança da homeostase da pele aumenta o processo de queratinização e vindo da resposta imunológica da pele. Então, essa mudança de intestino causa automaticamente uma mudança do sistema imunológico da pele, favorecendo o processo de queratinização. Esse quadro é visto de alteração como psoríase, dermatite atópica e acne. Apesar da nossa paciente ela não ter o quadro diagnosticado de dermatite atópica, o fato dela ter manchas e ter erupções de pele falam a favor já de um processo de inflamação acontecendo na pele. Como nós, na nutrição, não somos nós que fazemos diagnóstico médico, precisa de um diagnóstico de um dermatologista para entendermos melhor a origem desse processo de manchas e queda também da cicatrização da pele. Mas existe uma tendência, se eu melhorar o intestino, de melhorar a pele também. O intestino, ele acaba sendo um produtor de alguns metabólitos. Então, quando eu tenho estado de disbiose, as bactérias que acabam crescendo, normalmente são bactérias putrefativas, aquelas que utilizam proteínas como fonte de energia. Essas bactérias putrefativas, elas produzem algumas substâncias como cadaverinas e putrecinas e também metabólitos de aminoácidos, como alguns fenóis livres e o pecresol. O pecresol, especificamente, é uma substância que acaba sendo absorvida, então ela vem desse metabolismo desequilibrado do intestino, ela acaba sendo absorvida e ela se acumula em pele. Ela se acumulando em pele, ela muda o processo de produção de ácido hialurônico na pele, o que diminui a hidratação da pele. Diminuindo a hidratação da pele, a pele ela fica mais fragilizada para fatores ambientais, o que faz mudança no processo de queratinização. E a mudança no processo de queratinização acaba perpetuando sinalizadores inflamatórios. Por isso que eu tenho esse intestino falando a favor de acne, dermatites atópicas e também de psoríase. A dermatite atópica, então, é quando eu tenho uma questão de um supercrescimento bacteriano na pele. Então, eu tenho um quadro de dentro para fora que está modificando, está favorecendo a inflamação, mas eu também tenho uma mudança da estrutura da microbiota da pele. Então, existe naturalmente na pele algumas bactérias e alguns fungos, como Staphylococcus aureus e Streptococcus. Mas existe também Malassezia, que é um tipo de fungo que normalmente é encontrado no couro cabeludo. O que vai acontecer? Se eu tenho desbiose de intestino, essa desbiose de intestino, ela fala a favor de desbiose de pele. E eu começo a ter o quê? Essa pele cursando com um supercrescimento. Como eu tenho uma mudança também da pele, o que eu tenho que observar? O pulmão. Então, existe um eixo, que é o eixo pele, pulmão, intestino, que no caso dessa nossa paciente está alterado.
Então, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar melhorar o intestino, mudar o padrão alimentar para ter uma resposta de intestino. Uma mudança no processo do intestino, na digestibilidade e também um controle dessa desbiose intestinal, automaticamente vai fazer o quê? Uma mudança responsiva em eixos extraintestinais, como a pele e o sistema respiratório, que são pontos de desequilíbrio também. Então lembra de todas as queixas que apresentava a Dona Pálida já lá no nossa teia das inter-relações da nutrição funcional, o ponto de assimilação é o que estava cursando com mais disfunções. Mas não adianta a gente simplesmente pensar em mudar esse processo só da questão realmente do intestino. Não é só para a gente pensar em dar mais fibra e mais água. Eu preciso entender que eu preciso reequilibrar essa microbiota e preciso dar nutrientes fundamentais. E esses nutrientes fundamentais, eles moram principalmente nos vegetais. Porque os vegetais, eles cursam com os fitoquímicos. Então, esses pesquisadores, em 2015, mostraram para a gente o seguinte, que quando eu tenho um alto consumo de vegetais, por exemplo, a dieta do Mediterrâneo, ela é regada com vegetais, com muitos vegetais. Essa dieta do Mediterrâneo, por ter esses vegetais, os vegetais trazem substâncias que não são nutrientes, são fitoquímicos, são compostos bioativos, como flavonoides, compostos fenólicos, terpenoides, saponinas, dentre outros. Esses fitoquímicos, eles aumentam a resposta do NRF2. NRF2 é um fator de transcrição nuclear. Ele vai fazer o quê? A ponte contrária do NF-κB. Lembra que eu citei o NF-κB? Então, quando eu tenho desbiose, o processo do LPS aumenta o NF-κB, que aumenta a inflamação. Então, para eu reduzir o NF-κB, eu preciso aumentar o NRF2. E como que eu aumento o NRF2? Com o consumo de vegetais e fitoquímicos. Então, eu preciso, na alimentação de Dona Pálida, colocar bastante vegetais para fornecer bastante fitoquímico. Só que veja, os alimentos que mais produzem fitoquímicos são os orgânicos e não os de cultivo convencional. Então, também tem esse ponto que é muito importante a gente considerar. A alimentação tem que ser baseada em alimentação orgânica. Aumentando o NRF2 é um fator de transcrição nuclear para aumento da glutationa. Lembra a glutationa que ela está em todas as portas de entrada? Então eu vou conseguir melhorar o quê? A linha de defesa, tanto no intestino, como na pele, como no sistema pulmonar. Em contrabalança a essa dieta rica em fitoquímicos, eu tenho a dieta do paleolítico, que aqui nesse trabalho ele se propôs a só comparar as duas. A dieta do paleolítico, normalmente, ela tem um excesso no consumo proteico, um aumento no consumo proteico. De fato, tem uma redução no consumo de carboidrato, mas também tem muita proteína. Esse aumento da proteína pode levar à desbiose e ao processo de acidificação orgânica, o que pode piorar o quadro dela de osteoporose e de perda de cálcio na urina. Então, o que eu tenho que fazer numa alimentação de Dona Pálida? Favorecer mais a ingestão de vegetais e reduzir a ingestão de proteína de origem animal. Dar mais voto, colocar mais potência no consumo proteico vindo de origem vegetal. Então, quais ajustes alimentares propus para a Dona Pálida para a gente finalizar a nossa aula? Aumento na qualidade e quantidade de vegetais verdes escuros. Por quê? Vegetais verdes escuros vão ser fontes de magnésio e de cálcio, são fontes de fitoquímico, são fontes de pré-bióticos e também ajudam na alcalinização orgânica. Isso vai fazer com que eu tenha um melhor processo na eliminação do cálcio. 2. Inclusão de frutas coloridas, porque quanto mais colorida, maior a variedade de fitoquímicos. Mais fitoquímico, melhor a bioenergética, vai melhorar a fadiga, a fraqueza, vai aumentar o NRF2 e aumenta a nossa linha de defesa contra a inflamação crônica de baixo grau que a Dona Pálida está cursando. Além disso, essas frutas, eu preciso fazer a relação entre fibras e índice glicêmico. Então, observar a ingestão e ajustar. Não é deixar a Dona Pálida comer quantas frutas ela quiser, é fazer um cálculo, de fato, do processo alimentar e uma distribuição adequada de macronutrientes, mas nunca esquecendo os micronutrientes, porque não é só de caloria que eu preciso bater para essa paciente, eu preciso regar essa alimentação com micronutrientes e muitos compostos fenólicos e muitos flavonoides e outros compostos bioativos. 3. Redução da carga glicêmica em todas as refeições. Para isso, melhorar a ingestão de tubérculos, grãos integrais e redução de pão e massa. Eu sei que pão e massa, para uma senhora de 72 anos que tem dificuldade para mastigação, parece algo bastante atrativo. Mas como que eu coloco grãos integrais? É como eu preciso passar pelo processo, fazer um processamento. Então aqui eu preciso de um pouco de técnica dietética para dar receitas que sejam de fácil mastigação. Não é simplesmente falar para a Dona Pálida comer um arroz
arroz 7 grãos, porque com certeza o processo de mastigação fica difícil. Mas eu não poderia utilizar, né, esse arroz 7 grãos e transformá-lo no risoto. Não poderia, de repente, trabalhar com risoto de couve-flor e incluir uma semente triturada de abóbora. Então, é só uma questão de ajuste de técnica dietética, porque nutrição funcional é técnica dietética também. Eu preciso fazer com toda essa química se transforme no prato que o paciente consome, porque não tem nenhuma dieta que não funcione, só aquela que o paciente não faz. E quarto ponto, redução no consumo de proteínas de origem animal, para conseguir fazer uma redução da carga ácida e fazer um reequilíbrio da microbiota, que é o nosso primeiro ponto de atenção. Então, este foi o caso de Dona Pálida, dentro da nutrição funcional, porque nutrição funcional faz você chegar cada vez mais longe.